O governo corre para tentar aprovar a reforma tributária em um mês, antes do recesso no Congresso. Ao mesmo tempo, a oposição e diversos setores pressionam pela derrubada ao veto do presidente a desoneração da folha de pagamentos. Esse benefício termina agora no dia 31 de dezembro. Bruno Pinheiro. Líderes da base aliada se reuniram com Arthur Lira na tentativa de fazer avançar a pauta econômica e reduzir os impasses em torno dos vetos presidenciais. Ao todo, são 35 vetos que aguardam por deliberação, incluindo o mais recente, que derrubou a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, ainda não decidiu pela inclusão do tema na próxima sessão, mas os parlamentares já cobram a derrubada deste veto o mais rápido possível. O senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, diz que o governo tem interesse em discutir o tema. O presidente Pacheco já manifestou sua disposição e seu interesse em colocá-lo em apreciação. Obviamente que, como não tranca a pauta, poderia ter qualquer parlamentar que obstacularizasse, por força regimental, não seria votado. Mas a disposição do governo é de total diálogo sobre o tema. O ministro Haddad, antes de embarcar com o presidente da República para a Conferência do Clima, já inaugurou discussões com os diferentes setores e tem a ideia de apresentar uma iniciativa, ou por projeto de lei, ou por medida provisória, apresentar uma iniciativa para uma alternativa ao tema da desoneração. A desoneração da folha aprovada pelo Congresso Nacional permite, na prática, que as companhias paguem um valor menor do imposto e, a partir do alívio nas contas, consigam contratar mais funcionários e manter os empregos. Parlamentares do PT, ouvidos pela Jovem Pan, acreditam que foi um erro do governo vetar o texto e não respeitar o entendimento do Congresso. Já na discussão sobre a reforma tributária, deputados de estados com um número menor de habitantes alegam não terem condições de votar a favor da proposta como está. Eles temem perdas na arrecadação. De acordo com o deputado Joaquim Passarinho, do PL, o governo tenta colocar tudo em um só pacote e negociar no atacado. O governo acenou, através do ministro Haddad, e que o governo apresentará logo dia 5, dia 6, quando ele voltar de viagem, uma nova proposta para esses setores. Só que nós estamos já em dezembro, né? Nós temos ainda para votar grande matéria, reforma trabalhista, orçamento, LDO. Como é que eu posso tramitar em menos de pouco tempo uma nova proposta? E a desoneração vence no dia 31 de dezembro. Então, o melhor seria derrubar o veto, manter essa desoneração, e nós estamos abertos ao governo para fazermos um aprimoramento na legislação a partir do ano que vem. Nós, no Congresso, estamos preferindo, ao invés de aumentar o caixa do governo, aumentar a arrecadação própria do governo, que a gente possa garantir empregos, porque garantindo emprego nós também garantimos que essas pessoas que estão trabalhando paguem outros tipos de impostos e o governo vai poder também melhorar seu caixa. Parlamentares da oposição temem que o governo use novamente a liberação das chamadas emenda PIX para alcançar o número de votos suficientes na pauta econômica. Já deputados e senadores que votaram com o governo em temas recentes reclamam nos bastidores do Congresso que o governo não cumpriu o acordo de destinar as emendas. Vamos ouvir então a Amanda e o Cláudio a respeito da necessidade do ministro da Fazenda, não é, Amanda, fazer avançar em menos de um mês inúmeros projetos importantes para arrecadar mais dinheiro em meio a um resultado muito ruim. O mês de outubro foi o pior em 3 anos, desde 2020. Quando estávamos em meio à pandemia, o governo não tinha resultado das contas públicas tão ruins quanto em outubro deste ano aqui. Bom dia e bom trabalho, Amanda. Bom dia, Colombo, bom dia, Dantas, bom dia, Lívia, bom dia, nossa audiência da Jovem Pan. É verdade, Colombo, teve até um pequeno aumento da arrecadação, mas o aumento das despesas foi maior ainda, cresceu 10% no mês de outubro. Isso veio depois de 4 meses sucessivos de frustração de receitas do governo, de arrecadação, né? Ou seja, o governo, apesar do crescimento econômico, e aí é que fica difícil de entender um pouco essa conta, apesar do crescimento econômico, o governo tem arrecadado menos, e o Haddad culpa isso justamente às seguidas desonerações
subvenções e a decepções de caixa do governo, por isso ele quer fazer esse ganho de arrecadação por meio de diversos projetos. Aí a gente tem, inclusive, a taxação de offshores e fundos exclusivos e apostas esportivas, que deve ser votada hoje no Senado Federal. Temos MP das subvenções, né, nesse pacote aí de arrecadação, e temos o veto à desoneração. Esse veto foi encorajado pelo ministro da Fazenda e desencorajado pela ala política do governo, que acredita, como a maioria dos parlamentares, que isso seria uma espécie de quebra de acordo e talvez até uma perda de tempo. Por quê? Porque essa medida foi aprovada com larga vantagem, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, está fácil para o Congresso derrubar esse veto. A gente transmitiu ao vivo uma coletiva do Fernando Haddad na última sexta-feira, que foi no dia seguinte a esse veto de Lula, explicando o porquê do veto, que ele considera a matéria inconstitucional, e dizendo mais, que apresentaria uma alternativa ao Congresso. Mas parece que essa alternativa chega tarde. A frustração, se esse veto for derrubado pelo Congresso, o impacto nas contas públicas será de 19 bilhões de reais. 9 bi da prorrogação dessa desoneração, que já acontece há vários anos, há 17 setores da economia que mais empregam, que mais contratam, e mais 9 bi para pequenas prefeituras que também terão a desoneração de INSS. Ou seja, uma conta caríssima para o governo, para o Ministério da Fazenda nesse momento. Mas parece que a articulação política não foi feita de forma correta. É um momento muito tardio da discussão, da negociação, para o Fernando Haddad apresentar uma alternativa. Isso já tinha sido feito antes. Então, pelo que tudo indica, ainda mais pela força dessas frentes parlamentares que representam tanta gente no Congresso, esse veto deve sim encaminhar, deve ser derrubado assim que o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Congresso, marcar a pauta conjunta e a sessão para analisar os vetos do presidente Lula. Dantas. Bom, o problema do governo é que o governo não tem plano algum. Desde o início, o que ele faz é apagar incêndio. E o incêndio que consome todo o governo, especialmente a pauta econômica, é justamente o gasto público, que se expandiu de forma descontrolada. Nós temos aí, vamos fechar o ano com um déficit enorme, um rombo de quase 200 bilhões. E para compensar esse rombo, você tende a aprovar pautas arrecadatórias ou extinguir, como aconteceu agora aí, esse benefício que impulsionava 17 setores importantes da economia brasileira. O Haddad promete apresentar algo, mas é algo subjetivo, porque, imagina, você toma a decisão de vetar um projeto que foi aprovado, que foi acordado com o governo anteriormente e que foi aprovado com ampla maioria nas duas casas, e você não apresenta nada para substituir. Quer dizer, o que seria correto? Olha, nós estamos vetando isso aqui porque nós temos uma alternativa melhor. Essa alternativa está aqui e nós já estamos entregando ao Congresso, justamente para que o Congresso não derrube o veto. Veja que esse projeto, essa renovação da desoneração foi aprovada com o apoio do PT, massivo do PT. Os parlamentares do PT estão furiosos e tendem também a derrubar o veto. Quer dizer, você desagrada a oposição, desagrada a sua base, desagrada os sindicatos, desagrada o empresariado, desagrada todo mundo. Essa foi talvez uma das piores medidas tomadas pelo Lula, né, nos últimos tempos.